Dia 12 e vamos dar início ao nosso 12º dia nesse programa Manifestando uma Mente Próspera. Hoje nós vamos falar sobre o quanto você acredita em você. Você acredita em você o suficiente? Nós já passamos aqui durante o programa falando muito e batendo muito na tecla dos pensamentos positivos, já falamos do desejo, de você ter metas, ter objetivos, já falamos da autossugestão. E sempre, todos os autores que a gente vem trazendo durante esse programa, eles falam a mesma coisa. Eles batem na mesma tecla. Uns trazem com mais profundidade que outros, falam uma linguagem diferente dos outros, mas sempre é a mesma coisa. E quando a gente se depara com vários autores falando a mesma coisa, a gente chega a uma conclusão. Então, existe uma fórmula para se alcançar os objetivos, para se alcançar a prosperidade, a abundância, ou qualquer outra coisa que você deseja. E quando eu falo de prosperidade e abundância, eu falo em todas as áreas. Existe uma fórmula mágica para isso. E não tem como seguir todos esses passos se você não tiver um ingrediente básico, que é a confiança em você, a fé que você coloca em você. Aonde você acredita que pode chegar, é lá que você vai chegar. Se você não coloca fé em você o suficiente, quando eu falo fé, eu não estou falando em fé em sentido religioso, eu estou falando de fé no sentido de acreditar, de ter confiança suprema, uma crença infinita em você, naquilo que você é capaz, aonde você pode chegar, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas metas. Se você não tiver essa fé, você não vai chegar em lugar nenhum. Os pensamentos positivos não vão passar de meras ilusões mentais. E a gente precisa acreditar na gente. Se a gente não acredita na gente, a gente emana uma energia de falta de confiança. Consequentemente, as pessoas que estão à nossa volta não vão dar o valor necessário em nós. Não vão acreditar em nós. E mesmo que as pessoas não acreditarem nos seus sonhos, e eu tô indo para um outro paradigma, né? Não o acreditar em si, mas nos seus sonhos, não importa. O que importa é se você acredita nos seus sonhos ou não. E quando a gente tem essa fé inabalável, a gente chega aonde a gente quer. Como se 1 mais 1 fosse igual a 2. Não tem como ser diferente. Um exercício que eu fiz muito lá atrás, na minha mudança de paradigma, mudança de mindset, foi fazer autossugestões, colocar post-its espalhados pela casa, afirmando quem eu sou, escrever no espelho com batom vermelho, falando quem eu sou. E eu tenho isso até hoje, escrito no espelho. Você é incrível, você é feliz, você pode realizar tudo o que você quiser. Você é amável, você é confiável, você é confiante. Afirmações positivas que, naquele momento, eu não acreditava. Naquele momento, eu não tinha fé. Mas eu precisava dizer para mim que a autossugestão, que a gente já passou por isso aqui nesse programa sobre a autossugestão. Se você não se atentou a tudo que foi dito, eu sugiro que você volte lá e ouça novamente tudo que foi dito nessa autossugestão, nesse dia sobre a autossugestão. Se a gente não disser incansavelmente o que a gente é, ou aquilo que a gente quer se tornar todos os dias, mesmo hoje não acreditando, se a gente não autossugestionar todos os dias, não vamos chegar a lugar nenhum. Já ouviram aquele ditado que uma mentira contada várias vezes ela acaba se tornando verdade? Pois é.
Quando eu escrevi nos espelhos, quando eu escrevi nos post-its, que tinha post-it para me lembrar, para eu ver aquilo e voltar para mim, a atenção para mim, eu não acreditava em nada daquilo em mim. Eu achava que eu era uma fraude. Eu estava no processo de transformação, no processo de mudança. Tinha uma frase, algumas, né? Mas uma frase que me causava um rebuliço interno quando eu lia, que era a seguinte frase: você é capaz. Quando eu lia aquilo, quando eu falava aquilo para mim, quando eu autossugestionava, naquele momento eu não acreditava na minha capacidade. Era como se eu estivesse falando coisas mentirosas para mim. Mas eu disse tanto, foram tantas vezes, falando da minha capacidade, falando dos meus talentos, falando das minhas qualidades, que hoje eu acredito em tudo isso. Todas essas sugestões que eu fiz. E foi isso que transformou minha vida por completo. Então eu contei essa história para mim várias vezes, que isso se tornou real, e é a autossugestão, e é o poder da mente. E se a gente não acreditar na gente mesmo, a gente não chega em lugar nenhum. Por isso é importante você começar a fazer autossugestões para você, para que você comece a mudar a crença que você tem em você mesmo. Quantas vezes a gente comprou o que os outros disseram pra gente como verdade? Você é isso, você é aquilo, no formato negativo. E alguém, né, algumas pessoas ouviram tantas vezes isso, né, essas afirmações negativas introduzidas, ou por algum acontecimento, a gente falando que a gente não é capaz, que nada dá certo, que as coisas são difíceis, que não é possível, tem algum karma. Eu preciso entender a minha vida, o meu mapa numerológico, o meu mapa astrológico. Eu preciso entender o que está acontecendo para ver por que minha vida dá tão errado. E, na verdade, é você que está autossugestionando esse erro para dentro de si o tempo todo. Precisa começar a fazer esse trabalho contrário. Precisa começar a se sugestionar de forma positiva, para que as coisas comecem a engrenar de uma outra forma. Não é um passe de mágicas. Você vai fazer um dia e sua vida vai mudar por completo. Não. É um processo. É até você acreditar, até você ter a fé inabalável em quem você é. Aí a transformação acontece. Por isso, hoje, eu decidi trazer o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Nós já falamos algumas coisas sobre esse livro, embutidos dentro dos áudios, né? Acrescentando muita coisa de outros autores. E hoje eu vou entrar no capítulo 4 desse livro, que ele fala da fé em sua capacidade. Ele vai trazer o que eu acabei de dizer aqui para vocês, de uma forma didática. Vamos lá. A fé em sua capacidade é o segundo passo para o rumo à riqueza, de acordo com o livro do Napoleão Hill. Ele introduz o capítulo assim: visualização e crença na realização do desejo. Então vamos lá. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente, então, traduz e transmite a inteligência infinita. Olha como ele traz o todo, o universo, a substância amorfa, Deus. Aqui, de acordo com o Napoleão Hill, ele traz a linguagem de inteligência infinita para determinar o todo, Deus, o universo. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem um efeito de colorir.
o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Aqui ele traz mente subconsciente e mente inconsciente é a denominação da mesma mente, tá? Lá ele é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Jung trata a inteligência infinita, Deus, o todo, Jung, ele traz os parâmetros dentro da psicologia. Ele trata essa inteligência infinita como subconsciente coletivo. É a mesma coisa, tá? Cada um com a sua linguagem. Como desenvolver a fé? A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por uma afirmação ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio da autossugestão. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente e é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. Isso ele trouxe a denominação de fé. Como um exemplo, pense em por que você está lendo esse livro. Você quer adquirir a habilidade de transmutar o intangível impulso do pensamento de desejo em a sua contraparte física, o dinheiro. Fé em você mesmo, em suas habilidades, é um estado mental que você vai conseguir desenvolver à vontade depois que dominar os 13 princípios desse livro. Isso é verdade porque a fé é um estado mental que vai desenvolver naturalmente quando você usar e aplicar esses princípios. As emoções ou porções de sentimento dos pensamentos são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer outro impulso de pensamento, dão a ele a ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoções receberam sentimentos e, misturados com fé, crença absoluta em sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente ou sua contraparte física. Olha o que ele diz aqui. Que quando você autossugestiona, quando você tem fé, quando você tem crença nos seus objetivos, isso se manifesta na parte física. Porém, isso é válido não apenas para impulsos de pensamentos que foram misturados com fé, mas também para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. E eu faço aqui um parênteses para a gente falar. Nós estamos criando a todo momento condições desfavoráveis por conta de pensamentos negativos e crenças negativas que nós temos dentro de nós. Quanta coisa negativa você vem criando na sua vida porque você acredita na sua incapacidade, na sua insegurança, porque acredita que é difícil, porque vem colocando dificuldade, limitação na sua vida. Quando a gente tem essas crenças no negativo, a gente cria o negativo o tempo todo. Então você é 100% responsável por todo o caos que acontece na sua vida. Dói, né? Dói. Aí a gente tenta achar um culpado externo para tudo isso. E, na verdade, não tem culpados externos. As pessoas e situações à nossa volta são cenas e atores entregando aquilo que eu criei dentro de mim. Então, a gente traz uma responsabilidade para que... Vou falar um palavrão aqui. Se eu criei essa merda toda, pois agora eu vou fazer chover ouro. Não sou eu que crio? Então, eu vou criar o melhor para mim. Então, sair desse paradigma negativo que você vem criando e começar a criar padrões positivos, vai começar a transformar a sua vida. É imediatamente no mesmo dia que você começar a acreditar que vai mudar a sua vida? Não, porque você já criou o caos. O caos que você pensou há um ano atrás está sendo criado hoje. Existe um tempo de manifestação. A gente pensa, manda para a substância amorfa e depois se materializa. É assim. E não é imediato. É mediato.
Então a gente precisa começar a mudar agora para que lá na frente a gente colha bons frutos. O que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico o impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. A seguinte afirmação, feita por um famoso criminologista, ilustra o argumento. Quando os homens entram em contato com o crime pela primeira vez, eles o detestam. Se permanecerem em contato com o crime por um tempo, se acostumam e com ele o suportam. Se permanecerem em contato com ele por um tempo suficiente, finalmente aceitam e são influenciados por ele. Assim é a maioria de nós. A gente está inserido nesse contexto coletivo negativo que as televisões, internet, o tempo todo com situações negativas, e a gente acaba sendo influenciado tão constantemente, tão assiduamente, que a gente acaba replicando e a gente é influenciado e a gente acostuma e aceita com esses padrões negativos. Então a gente precisa começar a fazer um esforço excessivo, constante, para que a gente mude esse padrão. Isso equivale a dizer que um impulso negativo de pensamento que é transmitido de forma repetida para a mente subconsciente com a frequência suficiente é por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente. O subconsciente então passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico para mais prático procedimento disponível. Isso também vale para o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam, o chamado má sorte ou azar. Milhões de pessoas acreditam estar fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha que chamam de azar, sobre o qual pensam não ter controle. Mas a verdade é que elas são criadoras dos próprios infortúnios. Olha o que eu falei, que a gente cria o próprio caos. Porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente trazida em seu equivalente físico. Sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário, em um estado de esperança ou crença de que a transmutação vai realmente acontecer. A mente subconsciente vai transformar em seu equivalente físico, pelo método mais direto e mais prático disponível, qualquer ordem dada a ela, em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar a sua mente subconsciente, dando a elas instruções por meio da autossugestão. Foi isso que eu fiz quando enganei a mente subconsciente do meu filho. Para tornar essa trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. Lembra que eu falei que eu dei meu exemplo, que eu coloquei post-it mesmo? Escrevi nos espelhos e mesmo eu não acreditando, eu comecei a fazer essas afirmações até acreditar. Pois é, eu estava enganando a minha mente subconsciente, fazendo ela acreditar na minha capacidade. Na verdade, é uma trapaça boa mental, né? Porque a gente tem a capacidade de transmutação mental constantemente. É essencial que você incentive as emoções positivas para serem as forças dominantes em sua mente. Mas fé em você mesmo não resulta simplesmente em ler instruções. Não é só ler os post-its e o que está escrito no espelho. Agora que você entende a teoria, você precisa começar a aplicá-la. Experimentando e praticando, você vai desenvolver sua capacidade de misturar fé e qualquer ordem que dê ao subconsciente. Quando você tem fé em sua capacidade, pode dar instruções à mente subconsciente, que as aceitará e exigirá a partir delas imediatamente. Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé.
Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar com autossugestão. Ao longo dos tempos, líderes religiosos têm aconselhado as pessoas a ter fé. Dizem para ter fé nisso, naquilo, naquele dogma, o credo, mas não falam às pessoas como ter fé. Não estabelecem que fé é um estado mental que pode ser induzido por autossugestão. Em uma linguagem que qualquer um pode entender, esse livro explica o princípio pelo qual a fé em sua habilidade de alcançar um objetivo pode ser desenvolvida quando ainda não existe. Antes de começarmos, vale lembrar que fé é o elixir eterno que dá a vida, poder e ação ao impulso do pensamento. A frase anterior merece ser lida 2, 3, 4 vezes. E merece ser lida em voz alta. Fé é o ponto de partida de todo acúmulo de riqueza. Fé é a base de todos os milagres e os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto conhecido para o fracasso. Fé é o elemento que, quando misturado ao desejo, dá a você comunicação direta com a inteligência infinita, com Deus, com todo, com o universo. Fé é o elemento que transforma a vibração comum de pensamento criada pela mente humana no equivalente espiritual. Fé é o único jeito de dominar e usar a força da inteligência infinita de Deus, do universo. A magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo que repetir para si mesmo, seja afirmações verdadeiras ou falsas. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Mais ainda, vai acreditar que ela é verdade. Você é o que é por causa dos seus pensamentos dominantes que permite que ocupem a sua mente. Pensamentos que você coloca deliberadamente na sua cabeça, que incentiva com simpatia e aos quais mistura a uma ou mais emoções constituem forças motivadoras que dirigem e controlam cada um de seus movimentos, ações e feitos. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento magnetizado com uma emoção pode ser comparado a uma semente. Quando plantado no solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica por muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontável milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que a sua mente domina. Olha o que eu falei lá atrás. Você cria a sua realidade. Você está criando o tempo todo, plantando sementes de coisas positivas ou negativas. E é isso que você vai colher. Você recebe aquilo que você emana em questão vibracional. Se as coisas na sua vida estão acontecendo caoticamente, é porque você está vibrando isso. Pensamentos geram emoções que entram no seu campo vibracional, você emana esse tipo de energia, inclusive ele ultrapassa e vai para a barreira espiritual. Isso tudo gerado a partir do pensamento. Então você pode ir para o positivo ou para o negativo, depende do que você está plantando. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tenha em mente atrai uma horda de parentes. Junte esses parentes, sua própria força, e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador de pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como a semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? A resposta: qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, comprometê-la
à memória e repeti-lo em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem a sua mente subconsciente. Olha que exercício incrível. Você tem um objetivo principal? Escreva esse objetivo em uma frase. Vai lendo várias vezes até que você grave isso na sua mente consciente. Continua a dizer todos os dias em voz alta, até sua mente subconsciente acreditar na possibilidade disso. Faça esse exercício todos os dias. Você é o que é por causa dos pensamentos dominantes que permite que ocupem a sua mente. Se decidir, pode jogar fora todas as más influências do passado e construir a própria vida, como quer que ela seja. Por exemplo, fazendo um inventário de seus ativos e passivos mentais, que pode descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Isso pode ser superado e traduzido em coragem por meio de princípios da autossugestão. Você pode fazer isso redigindo um conjunto de impulsos de pensamentos positivos colocados de maneira simples, memorizá-los e repeti-los até que se tornem parte do equipamento de trabalho da sua mente subconsciente. A seguir, um exemplo para alguém cujo objetivo definido é superar a falta de confiança. Você tem falta de confiança? De autoconfiança? Aqui vai uma fórmula para você sair desse paradigma. A fórmula da autoconfiança em 5 passos. Número 1. Eu sei que tenho capacidade de alcançar o meu objetivo definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo ação contínua e persistente para a realização e prometo aqui e agora promover essa ação. 2. Eu entendo que os pensamentos dominantes na minha mente, com o tempo, vão se reproduzir em ação física externa e aos poucos se transformar em realidade física. Portanto, vou concentrar os meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que eu me desejo tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente uma imagem mental clara. 3. Eu sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantiver de forma persistente em minha mente, com o tempo vai encontrar meios práticos de alcançar meu objetivo. Portanto, vou dedicar 30 minutos diários e exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Eu escrevi claramente uma descrição do meu principal objetivo definido na vida e nunca vou parar de tentar até ter desenvolvido autoconfiança suficiente para sua realização. 5. Eu percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar, a menos que construída sobre verdade e justiça. Portanto, não vou me dedicar a nenhuma transação que não beneficie todos por ela afetados. Terei sucesso atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Convencerei os outros a ajudar na causa da minha disponibilidade para ajudar os outros. Vou eliminar o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo e desenvolver o amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa com outras pessoas nunca poderá me trazer sucesso. Vou fazer os outros acreditarem em mim, porque vou acreditar neles e em mim mesmo. Vou assinar essa fórmula, gravá-la na memória e repeti-la em voz alta, uma vez por dia, com plena fé de que ela, com o tempo, vai influenciar meus pensamentos e atos, de forma que eu me torne uma pessoa autossuficiente e bem-sucedida. A importância de acreditarmos em nós mesmos e fazermos autossugestões e termos fé absoluta que a gente pode. Se a gente tem essa fé absoluta que a gente pode. Isso é o que muda tudo. Não adianta ter pensamentos negativos se você não acreditar em você. Se você não acreditar que é possível tal coisa, a realização de tal coisa na sua vida. Acredite em você. Plante sementes positivas. Tenha bons sentimentos, pensamentos.
que você irá chegar onde você quiser. Aqui é a Ari Paduano. Até amanhã.